Antes de rede social, treinava quem gostava de treinar. Quando você começou a exibir um perfil físico e dar a esse perfil físico notoriedade, as pessoas elas olharam para isso e notaram uma forma de empoderamento. Aí o que ela queria? Ela não quer na realidade a rotina do treino, a rotina da dieta, ela quer a fama daquela pessoa específica que está naquela situação. Como que eu vou fazer isso? Bom, se existe uma demanda, uma oferta vai surgir. Né? A oferta que acaba surgindo é, você quer isso aqui? Eu faço. Você em 3 meses fica desse jeito. E esse que é o grande problema, não faça. As pessoas que veem outras pessoas na internet e que têm físicos trabalhados, elas não sabem que essas pessoas treinam há 5, 10, 15, no caso de homens mais musculosos, 15 anos. Então você com 22, você acha que vai o quê? Vai lamber urânio e vai aparecer no outro dia, que nem o Arnold Schwarzenegger. E não vai, é simples assim. E nós estudamos os estágios da agonia. Um dos estágios da agonia, aliás, o primeiro é a negação. O que você vê em rede social quando o sujeito lê uma coisa que ele não quer? Não, isso não é assim. Segunda situação é a barganha. Vamos trocar? Então, eu topo fazer esse negócio que eu não tô afim, mas eu quero o resultado no final. Aí até que momento que existe o desprendimento, que a pessoa desiste e fala, não, então o que tem que fazer? Eu faço o que tem que fazer. A maioria das pessoas, elas vivem na situação entre ira e barganha. Por quê? Porque normalmente o que ela percebe, ou o que ela intuitivamente entende, é que realmente são necessários anos para você construir um físico. A primeira coisa que a pessoa precisa ter quando ela quer desenvolver um processo de modificação do corpo dela, você tem que entender como você e nós aprendemos matemática na escola. Você chegou fazendo integral e função no primeira série? Não. A gente começou sinal de mais, sinal de menos. O que as pessoas não entendem é que a construção do físico é uma coisa gradual, é progressiva e ela é baseada em condições que são atingidas. Tudo que é muito diferente daquilo que você faz, cria no seu corpo uma situação de defesa. Imagine que você se restringiu energeticamente de uma forma muito absurda. Um nutricionista, ele não faz isso. Um nutricionista, o que ele faz, ele vai gradualmente ajustando a rotina da pessoa para que ela consiga seguir aquilo. Não adianta eu te entregar um papel e falar, vai fazer. O nutricionista primeiro fraciona a dieta, depois ele controla os nutrientes, de forma geral. Que o paciente ele também chega e fala assim, olha, eu estou super disposto, eu quero fazer uma dieta extremamente regrada, porque agora eu preciso mudar rápido. Faz 3 dias. Então, o trabalho que aí você começa a encaixar psicologia e nutrição. É interessante, você tem que entender como a pessoa pensa. Eu acho que a grande vantagem de você estudar uma determinada disciplina ad nauseam é você buscar na realidade, nas pessoas, aquilo que elas sentem e pensam. A psicologia, ela mostra que nós dividimos os impulsos que nós recebemos, nossas aferências, entre impulso de morte e impulso de vida. O que é, por exemplo, uma pessoa que está em depressão? É uma pessoa que apresenta uma depressão em reagir a estímulos. Ou seja, ela se isola, ela reage mal ao contato com as outras pessoas, são impulsos de morte. Agora, por que, por exemplo, o ato sexual é algo prazeroso? Por que comer é algo prazeroso? Porque essas duas coisas muito simples, elas preservam o indivíduo e a espécie ou os dois. Então você tem nos impulsos de vida ou nos pulsos de vida uma série de formas de você entender eles como prazer. Então quando você está feliz, você quer dividir com alguém, principalmente alguém querido, a felicidade que você sente naquele momento. Quando você está triste, você quer recuperar um pouco da sua satisfação se premiando, se recompensando. E existe uma série de mecanismos no nosso cérebro que cuidam disso. E muitas coisas que nós fazemos no dia a dia afeta seriamente esses mecanismos. No caso das mulheres, por exemplo, algumas mulheres têm um sistema nervoso central mais delicado e a modificação do estrogênio com um anticoncepcional oral, por exemplo, modifica a função do negócio chamado núcleo arqueado. Isso modifica o paladar, modifica a sensação de saciedade, modifica a velocidade que essa mulher consegue gastar energia, até mesmo o impulso para que ela queime gordura, que é iniciado aqui. Então são coisas delicadas. E outra, Gabriela, ninguém engorda da noite pro dia. Assim como ninguém emagrece, a pessoa engorda durante 10 anos. É que nós vamos nos acostumando. Um belo dia acontece alguma coisa e a calça 36 não serve, e aí? O que a pessoa faz? Ou ela para de entender que aquela modificação na percepção dela é algo comum, é algo corriqueiro. É muita coisa, muito que a gente fala, por exemplo, no esporte, mas eu tô velho, assim. Peraí, um cara de 35 anos, você tá velho, você não consegue fazer musculação, então você não consegue se superar num exercício de endurance, alguma coisa está acontecendo, você não está velho, né? Aliás, isso é completamente contra quando você vai estudar o que é o exercício, que é a adaptação contínua
contínua, é a modificação contínua. As pessoas elas têm que entender que elas têm perfeições próprias. Do mesmo jeito que você tem uma distância entre os olhos, um tamanho do nariz, a proporção da boca e do olho, a distância entre as maçãs do rosto, a projeção delas, existem formatos no nosso corpo que são formatos nossos, que são específicos. Então muitas vezes nós temos que pegar as meninas e colocar elas à frente ao espelho e ensinar elas a olharem o corpo delas, porque elas não sabem. O que elas sabem fazer? A mesma coisa que o sujeito, ele pega uma fita métrica, põe ao redor do braço, eu tenho 45 de braço, eu sou gigante. Ou então sobe na balança, eu peso 60 quilos, eu tô gordo. As pessoas pedem, por exemplo, eu quero ter 10% de gordura. O que você vai fazer com isso? Você vai estar vestido, você vai usar um brochezinho escrito, oi, pague pau pra mim que eu tenho 10% de gordura. A beleza ou a harmonia física é uma coisa visual. Você bate o olho, encontra aquele determinado conjunto, e isso varia muito de pessoa para pessoa, e a partir disso você constrói uma imagem mental daquilo, e você diz se isso é belo ou se não é. E aí que eu te falo que às vezes meu consultório é um consultório de complicação, porque na busca de uma coisa sem uma orientação, o que acontece? A pessoa comete uma série de erros que quando chegam para nós já não é uma questão de performance física que nós vamos cuidar na equipe, é uma questão de saúde. Então nós pegamos aquela pessoa que tinha toda a condição de fazer um baita trabalho e compreender o que é o físico dela. Não é uma questão do que a gente fala de aceitação, você tem que se aceitar. Não. Você pode querer melhorar. Alguém te ensina a olhar você no espelho. Então, na realidade, falta as pessoas entenderem por que nós chamamos de educação física. Você não aprendeu a se olhar, você não aprendeu a exercitar-se, você aprendeu a se cansar. É muito diferente. O exercício e o que torna o exercício o treinamento é a possibilidade da progressão. O esporte ele acaba sendo uma forma lúdica de você aprender que porque você perdeu, você não é um derrotado. O esporte dele não é aprender a competir, é aprender a se levantar. Porque a vida ela é feita de queda, e aí você levanta. O que é a diferença da pessoa de sucesso para a pessoa sem sucesso? Que é a diferença do sábio para o sujeito que é iniciante? O sábio ele errou muito mais vezes do que o iniciante tentou. O sujeito que tem sucesso, ele falhou 99% das vezes até conseguir fazer uma que funcionasse. E é isso que o esporte traz.